Oi, gente. Boa tarde, minhas amigas e amigos da TV 247. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247. Estou aqui com vocês hoje para substituir o Leonardo Atush no Léo ao Quadrado de hoje, dessa quarta-feira, 27 de março de 2019. Boa tarde, Léo Estopa, tudo bem? Boa tarde, Aquiles. Tá indo legal, tá indo de boa, tá indo suave. Como é que estão as coisas por aí? Você tá gostando de fazer o Léo ao Quadrado? A gente tem que mudar o nome do programa, já tem que colocar um A no meio. Você sabe que eu acho que o Leonardo Atush está planejando alguma coisa aí, viu? Mas realmente para mim é uma satisfação, é sempre uma grande satisfação estar aqui, porque é um programa que é mais leve e é mais aberto a comentários. Participação do público também é sempre muito grande aqui, né? Na TV 247 como um todo, mas no Léo ao Quadrado tem sempre uma grande participação, sempre. Léo, o tema principal do programa de hoje que a gente trouxe é o pânico do mercado, né? O Deus mercado, parece-me que hoje caiu a ficha de que o governo de Jair Bolsonaro é uma farsa e não vai se empenhar em entregar o que prometeu durante a campanha eleitoral, né? Que é a entrega das aposentadorias, né? O restante das privatizações, a entrega do Estado como um todo, né? Agora, enquanto o pessoal está chegando aqui, já tem mais de 1.000 pessoas ao vivo aqui, e eu quero agradecer inicialmente a audiência, pedir que todas as pessoas compartilhem o link do Léo ao Quadrado. Enquanto o pessoal está chegando, e também inscrevam-se na TV 247, no canal do Leonardo Estopa. Antes da gente começar no tema principal, eu queria pedir para você comentar, Léo, não sei se você viu aí, que a gente subiu na home da TV 24, na home do 247 nesse momento, uma matéria dizendo que o Aécio Neves, o Aécio de Minas, principal articulador do golpe de 2016, ele teve o microfone cortado, foi regulado pelo Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores da Câmara hoje. Estava lá o Aécio questionando o Ernesto Araújo sobre a desistência do Brasil de exigir vistos a turistas americanos, quando, de repente, o 03 cortou o microfone dele assim que terminou o tempo regulamentar destinado à fala do Aécio, né? Normalmente, os presidentes, né, eles dão alguns minutos a mais para o parlamentar concluir o raciocínio, 1 minuto, 30 segundos e tal, e dessa vez o 03, o chanceler informal do Brasil, não concedeu essa, vamos dizer assim, gentileza ao Aécio Neves. Você acha que ele está... É uma prova aí de que o Aécio já não é mais o mesmo? Olha, o Aécio pode não ser o mesmo, mas o Aécio continua sendo muito poderoso. É uma inconsequência ou talvez uma imprudência subestimar o poder do Aécio. O poder do Aécio não é institucional, o poder do Aécio é o poder de pertencer a essa elite que está fazendo toda essa bagunça acontecer. O Aécio é do mesmo partido que o Sérgio Moro. Então, o Aécio, apesar dele estar fragilizado, ele tem muitas pessoas de rabo preso com ele, e o que faz é que ele tenha muito poder. O detalhe é que chega um certo momento em que vira muita infantilidade também o cara ficar só ligando para Gilmar Mendes, ligando para esse ou para aquele político, pedindo para salvar, né? É mais ou menos assim, olha, cara, você está queimado, segura a onda, a gente está aqui, mas só na hora de socorrer. O Aécio vai ser humilhado, sim. Ele vai ser humilhado porque o Aécio, primeiro, ele merece, porque ele fez isso acontecer. Se não fosse o Aécio Neves, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo. Lembrando que o Aécio Neves bateu na mesa e falou que a Dilma não iria governar. Lembrando que foi a equipe do Aécio Neves que começou a campanha do Bolsonaro sem saber, em 2013, criando o antipetismo no Brasil. E uma coisa que foi muito interessante é que a equipe do Aécio Neves perdeu o controle da situação e esse antipetismo acabou espirrando no PSDB, porque a equipe do Bolsonaro foi muito inteligente. Ela soube criar um grande PT. Então, quando você fala com o eleitor do Bolsonaro, ele acredita que o PSDB e o PT são grupos coligados que ficam revezando a hora deles assumirem o poder. Não, peraí, o PSDB prendeu o ex-presidente Lula, será que é amigo mesmo? Não, é o mesmo partido. Então, o Aécio achou que estava sendo espertalhão, criando um ambiente para o PSDB ganhar através da destruição
da reputação do PT, mas na verdade essa destruição de reputação estava espirrando no partido dele também. E hoje ele é cobrado pelo partido por isso. É mais ou menos assim, enquanto parecia que ia dar certo, todo o partido estava batendo palmas pro Super Aécio, né? Não, o Aécio tá triturando, o Aécio tá distorcendo, tá destroçando, tá pondo todo mundo na cadeia. Na reta final, respingou no PSDB, aí todo mundo ficou com raiva do Aécio, porque a ideia foi dele. Se tivesse dado certo, ele teria virado Deus, obviamente. Mas ele está desmoralizado, ele foi longe demais, mas continua tendo muito poder. Esse tipo de consciência que o brasileiro precisa ter. Boa, verdade. Ele tem os votos dele aí ainda, né? Senão não teria sido eleito deputado. Queria dar boa tarde aqui, tem muita gente desejando boa tarde aqui pra gente, Léo. A Marisete Souza, lá direto de Olinda, Pernambuco, tá dando boa tarde. Boa tarde também pro Rogério Matuque, que tá me desejando feliz aniversário atrasado aqui. A Elinalva Bastos, a Aline Galvão também, boa tarde. O perfil aqui... Rosa e Moreno está dizendo aqui, eles parecem mais velho hoje que ontem. Parabéns de novo. Um dia só você já me viu mais velho aqui, Rosa. Mas é muita gentileza sua. Tem muita gente aqui também falando da Paraíba. Pessoal falando aqui que a Previdência... A Rose Alves está falando aqui que a Previdência foi pro vinagre. Por isso o pânico. Né? E o Enio também aqui do Rio Grande do Sul. Léo, não sei se... Opa! Você deu sua imagem sumiu aí por um momento, eu pensei que você tivesse caído. Mas você está aí. Mas você está aí. Léo, é o seguinte, hoje, eu não sei se você tem acompanhado, mas hoje foi realmente um clima assim, de pânico no mercado financeiro, né? De repente, a ficha caiu e se deu conta dos agentes da elite financeira, a plutocracia financista do país, se deu conta que o presidente Jair Bolsonaro não está nem um pouco empenhado em aprovar a reforma da Previdência e nem entregar o restante da agenda ultraliberal que o Paulo Guedes prometeu durante a campanha eleitoral, né? E até hoje saiu um texto que a gente reproduziu na home do 247, o jornal britânico Financial Times, que diz que os mercados podem não ter se preparado para o tamanho da incompetência do presidente Jair Bolsonaro. Diz o FT, passado um quarto de ano, as coisas não estão funcionando como planejado. O caminho para as reformas pró-mercado nas grandes economias em desenvolvimento está se mostrando mais difícil do que nunca, diz o Financial Times. Léo, nesse momento, o índice Bovespa está operando em queda de 3,17% a 92 mil pontos e o dólar comercial está sendo vendido com uma alta de 2,26% a R$ 3,95, quase R$ 4. Como é que você avalia esse cenário aí? Como é que você vê a percepção do mercado sobre esse novo contexto do governo Bolsonaro e em menos de 100 dias, né? É um derretimento muito grande para quem acreditava e se elegeu falando que iria aprovar a reforma da Previdência do primeiro semestre ou até julho, né? Como é que você vê? Então, essa questão do mercado, lógico, tem pessoas que acreditam e tem pessoas que fazem questão de forçar o povo a acreditar que a reação do mercado ela está atrelada à reforma da Previdência, à reforma trabalhista, claro que sim. Está atrelada também a esses fatores, mas é muito mais do que isso. A expectativa e a credibilidade do fazedor de política, a expectativa do mercado. E a expectativa do mercado com aquele povo, com aquele país, com o que aquele povo vai fazer. Mas a credibilidade do fazedor de política são coisas importantíssimas para a gente acreditar que a economia vai melhorar. E eu não acredito que a economia vai melhorar. Se eu não acredito que a economia vai melhorar, olha, eu posso não ser um guru da economia, eu posso não ser um Paulo Guedes, eu posso não ser um Amoedo, eu posso não ser um Zema, mas eu, como uma pessoa que cursou economia, eu aprendi que a credibilidade do fazedor de política é a coisa mais importante, a estabilidade do povo é a segunda coisa mais importante. A gente não tem esses dois fatores. Então, eu não acredito no mercado brasileiro. Então, o que tem acontecido nos últimos tempos? Nos últimos tempos, a gente tem visto várias manobras especulativas acontecendo nessas bolsas de valores. Essas manobras acontecem porque determinadas pessoas, eles têm tanta grana que eles têm condições de levantar e abaixar a bolsa quando eles quiserem. Só que a especulação, ela sobrevive por um certo tempo, Aquiles. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar
que para inflar o preço dos imóveis de um determinado prédio, um camarada que é acionista naquele prédio, ele chega lá e compra 10 unidades de apartamentos por um preço muito acima do normal. Aquilo cria uma expectativa naquela cidade de que aquilo é supervalorizado, porque logo na inauguração vendeu 10 apartamentos de uma vez só, e aí aquela população começa a procurar desesperadamente aquilo por ver ali uma certa valorização que na verdade não existe. É uma pura especulação, uma pura jogada especulativa. Só que isso não se sustenta. Vai chegar um momento em que as pessoas vão começar a perceber que está tendo uma jogada especulativa e as coisas começam a voltar no equilíbrio. A tendência natural é que tudo o que aconteceu para motivar as eleições, você lembra que quando falavam Lula foi preso, Bolsa subiu, olha, o Lula não pode ser candidato, Bolsa subiu, tudo isso foram jogadas de especulação, porque de um lado a gente tem obviamente determinados comerciantes não comerciantes não, mas determinados operadores da indústria, determinados empresários que querem o Lula preso porque dependem de uma mão de obra análoga à condição de escravo no Brasil. Isso faz as empresas deles produzirem mais barato, eles ganham dinheiro com a produção de coisas no Brasil para vender fora, mas em contrapartida, a gente tem um empresariado que quer o mercado interno bombando, que quer as políticas do Lula, isso é óbvio. E nessa situação desse conflito entre esses dois empresariados, aquele que tem condições de fazer essas jogadas na Bolsa de Valores, ele consegue criar uma expectativa de que a Bolsa de Valores está indo muito bem, e isso acaba modificando a cabeça dos brasileiros. É muito engraçado quando a gente vê um jovem de 14 anos, classe média baixa, ou até mesmo da classe D, falando, você não viu que a Bolsa de Valores subiu com o Bolsonaro? Isso mostra pra gente que existe na sociedade brasileira uma ideia de que a alta na Bolsa de Valores indica que tudo vai melhorar, e não é bem assim. A alta da Bolsa de Valores pode acontecer exatamente porque o Brasil permitiu o uso de agrotóxicos, que todo mundo agora quer usar, quer comprar territórios no Brasil, quer comprar latifúndios no Brasil para produzir usando agrotóxicos. Isso é ruim para a população brasileira, mas aumenta a demanda por reais, diminui o valor do dólar, então as pessoas não conseguem desvincular a alta da Bolsa de Valores com a melhoria de vida. A gente tem talvez 0,000001% da população como operadores na Bolsa de Valores, no entanto a gente tem uma maioria da sociedade que acha que a alta na Bolsa de Valores significa indiscutivelmente uma melhora na vida dos brasileiros. Então, essa percepção de que a Bolsa é um indicador de que tudo vai ficar melhor foi o que fez com que vários operadores começassem a especular na Bolsa de Valores. Então, nesse momento em que algumas pessoas, inclusive foi a abertura, né, que você fez, parece que o mercado começa a se mancar do que aconteceu e começa a perceber que tem que está de repente aí num avião sem piloto. Nós estamos numa situação aí em que estamos à deriva e que as coisas não vão acontecer conforme eles imaginavam. Esse mercado também especulou. Esse mercado não tinha certeza. Esse mercado achou que teria controle sobre a situação. E esse mercado desprezou a oposição, esse mercado desprezou o tamanho do povo. Porque nós estamos vivendo uma situação em que eu volto a dizer, qual que é o problema do Brasil? O problema do Brasil é simplesmente o fim do acordo de classes que a gente tinha até o fim do primeiro governo da Dilma. O acordo de classes era empresários respeitando trabalhadores e empresários e trabalhadores crescendo juntos. No momento em que os empresários começaram a desprezar os trabalhadores, agora os trabalhadores estão pirraçando. Então, pode subir bolsa, pode fazer a especulação que quiser, que enquanto não tiver respeito ao trabalhador, novo acordo de classes, não tem produção, não tem credibilidade, não tem motivação, não tem crescimento econômico. O mercado, ele precisa entender que isso funciona. O mercado precisa entender que não são só números, são seres humanos. Não adianta você imaginar que uma subida de pontos, que uma queda do dólar, que levantar o dólar... Não! Isso pode até motivar especuladores, mas não motiva trabalhadores. Trabalhadores são motivados por desejo, necessidade e respeito. Se você tirou esse terceiro ingrediente, o respeito, eles abrem mão até do desejo, sobra só a necessidade. Então os trabalhadores ficam fazendo só o necessário para sobreviverem. Aí não tem boom econômico, não tem crescimento. Por quê? Tirou o respeito. O respeito automaticamente tirou o desejo de crescer, porque existe aquela indignação, você não consegue se motivar, e aí os caras ficam, olha, eu faço só para comer. É isso que está acontecendo na realidade do Brasil hoje. Se eu tiver guardado para comer, eu não faço nada. Essa que é a realidade do trabalhador brasileiro hoje, revoltado com o desrespeito do fim do acordo de classes.
Concordo plenamente que esse pacto, esse consenso entre as classes, realmente é um dos principais problemas do Brasil hoje, né? Consenso esse cujo o dissenso foi estimulado, né, a partir de 2014, por um consórcio de políticos corruptos liderados pelo Aécio Neves, Michel Temer, Eduardo Cunha e Fernando Henrique Cardoso. Queria dar boa tarde aqui para Ângela Soares, que é membro do canal, está dando boa tarde para Aquiles Léo Estopa e Lula Livre, direto de Cabo Frio, e também a Angélica dizendo: sou piauiense, nordestina e lulista com muito orgulho, o povo piauiense ama o Lula. E a Alzira Maria de Castro está dizendo: cansado em ver o silêncio sobre o impeachment do Bozo, apenas a esquerda se manifesta. Léo, eu queria só complementar essa fala que você disse, a respeito de que a Bolsa subiu e o dólar desceu em relação ao Lula, né? É muito interessante essa fala, porque eu tô analisando para minha pesquisa de mestrado capas de jornais durante um determinado período, para analisar como eles construíram, os principais jornais impressos do país construíram a candidatura de Lula, né? E aí, uma das capas me chamou muito a atenção e tem muito a ver com o que você diz, foi publicada pela Folha de São Paulo no dia 10 de abril de 2018. É basicamente isso: dólar sobe e bolsa cai no primeiro dia útil com Lula preso, né? É como se fosse um regozijo, é como se fosse um registro para a história de que a Folha de São Paulo endossa a alegria do mercado ao ver o principal líder do país, né, que foi responsável por um dos maiores lucros dos bancos na história do Brasil, né? Vamos deixar claro isso: Lula nunca foi um socialista, porque se fosse, teria taxado os bancos e teria reduzido o lucro exorbitante que eles tiveram no período deles, né? O que prova em que os de cima e os de baixo cresceram juntos. Então, hoje a gente vê o mercado em pânico, né? Descobrindo que Bolsonaro não vai entregar aquilo que ele prometeu. E, em contrapartida, você estimulou a prisão de um ex-presidente que entregou aquilo que o mercado queria, né? Que eram lucros cada vez maiores. Você tem claramente essa noção que você está falando, que o mercado especulou, né? Agora, especulou de uma maneira errada, porque se tivesse mantido Lula, hoje emprego estaria voltando, o Brasil estaria crescendo, o setor de engenharia civil estaria voltando, né, a operar. A gente tem mais de 20 mil engenheiros aí trabalhando em condições precárias ou desempregados, né? Por conta justamente dessa opção que o mercado fez por uma política ultraliberal. Queria agradecer aqui também o Edmilson Lino Guilherme, que se tornou membro do canal. Pessoal, se tornar membro é uma decisão muito importante, que nos ajuda muito aqui com a relação com o YouTube, né? Eu não sei se vocês viram, o Leonardo Atush falou esses dias, acho que foi hoje, no Bom Dia, que a TV 247 tem a melhor relação com os membros na América do Sul. É um dos casos de sucesso entre o relacionamento do canal com os seus membros e assinantes, né? Então, se tornar membro do canal é muito importante. Queria agradecer a todas as pessoas que são membros. Léo, vamos lá. O Paulo Guedes, que está lá, eu não sei se você está acompanhando, o Paulo Guedes está lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, né, na CAI. Ele foi lá para falar sobre o Pacto Federativo, né, que é essa redistribuição das receitas da União com os entes federados, que é uma demanda antiga dos governadores e tal, e acabou falando sobre a reforma da Previdência, né? Foi lá, disse que não tem apego ao cargo, que se precisar, ele deixa, né, o cargo, e acabou ele acabou de entrar numa confusão agora lá na CAI, né, na comissão, no Senado, porque ele foi dizer, Léo, que os senadores se aposentam com um valor 30%, 30 vezes maior do que o trabalhador comum. E aí tomou uma bordoada geral, porque essa questão foi corrigida, os parlamentares estão no piso já, né? E aí houve muito ataque contra ele de parlamentares, a senadora Cátia Abreu, o senador de Sergipe, o Rogério Carvalho, todo mundo criticando lá essa declaração infeliz do Paulo Guedes. Como é que você avalia essa questão do Paulo Guedes e da reforma da Previdência, diante dessa incerteza do mercado, Léo?
Você acha que aumenta a pressão sobre o Paulo Guedes e pode vir a se concretizar aí uma das opiniões do Leonardo Atush, que ele disse que o primeiro grande superministro do governo Bolsonaro a cair será o Paulo Guedes, e não o Moro. O que você acha? Então, antes, deixa eu agradecer aqui Cíntia Maria, que mandou um superchat aqui no canal, Maria José Rabelo também, e Elizabeth Oliveira, que ela fala exatamente do Paulo Guedes aqui. Ela fala, Paulo Guedes disse que o aumento demográfico é perigoso, logo a reforma da Previdência. Aí mata a metade do povo e resolve. É mais ou menos esse o ponto de vista, infelizmente, do mundo bolsonariano, né? Que uma reforma da Previdência como essa que está sendo sugerida é exatamente para estimular o suicídio das pessoas mais velhas, e tanto é que está funcionando em países vizinhos do Brasil. Depois dessas reformas, o número de suicídios de idosos, assim, multiplicou exponencialmente. Eu não sei, parece que o Paulo Guedes é muito apegado ao cargo, porque o Paulo Guedes tem muito interesse pessoal na reforma da Previdência, e o Paulo Guedes também, ele quer ficar no governo para fazer um certo lobby, porque ele quer acabar com a escola pública. A gente sabe disso. Então ele é apegado a estar no governo. E lógico, ali cada um tem seu interesse, né? Quando a gente pensa nesses ministros, cada um, né? O Moro tem interesses eleitorais para as próximas eleições, então o Moro não quer nem saber de reforma da Previdência. O negócio do Moro é o pacote mata-pobre dele, para depois ele usar os argumentos desse pacote mata-pobre para aproveitar essa onda de justiçamento do Brasil para tentar se eleger. O Paulo Guedes, ele tem uma dívida com o mercado, essa dívida está atrelada aí a essa reforma da Previdência. Ele nem quer discutir assuntos relacionados a essa parte aí de repartir o dinheiro do governo federal com os entes federados. Ele não está muito preocupado com isso, não. O que ele está querendo mesmo é empurrar a reforma da Previdência. Tanto é que é o assunto que ele levantou lá no momento inoportuno. Eu não sei se o Paulo Guedes cai, porque o Paulo Guedes, ele é talvez o alicerce do Bolsonaro. O Moro é o alicerce popular do Bolsonaro. Alicerce popular, ele só é necessário para a pessoa ser eleita e para manter popularidade. Qual que era o alicerce popular do Temer? Não tinha. O Temer não tinha nenhum alicerce popular. Tinha, claro que ele tinha o nosso dinheiro para pagar emendas parlamentares toda vez que uma denúncia era feita. Esse era o alicerce popular do Temer, o dinheiro público para comprar apoio dentro da Câmara todas as vezes que tinha lá um pedido de processo contra ele, para ser julgado pela Câmara. Agora, quando a gente pensa na situação do Bolsonaro, o Paulo Guedes é o alicerce do Bolsonaro junto às elites. O que significa que a única coisa que está segurando o Bolsonaro no poder é a expectativa de que, mesmo com dificuldades, ele consiga aprovar, primeiro, essa reforma da Previdência, e segundo, que ele consiga também aprovar a reforma trabalhista, que ninguém está falando nela, mas obviamente, a promessa, fim de férias e 13º. O mercado quer demais isso. É total informalidade, né? Total informalidade, porque aí acaba o depósito compulsório do fundo de garantia, acaba a necessidade de férias, acaba a necessidade de 13º, e aí vai ser o tão perfeito liberalismo que eles falam para a gente conseguir realmente acompanhar a Argentina. Qual que é o detalhe? Sim. Antes de você continuar, só queria, para não perder aqui, tem um membro do canal que acabou de se tornar, que é o Vicente Joclas. Obrigado, Vicente, por se tornar membro do canal. E tem aqui um superchat do Sérgio Silva. Ele mandou um superchat para registrar aqui uma discordância em relação ao que você falou ontem, Léo, no Léo ao Quadrado de ontem. Ele está dizendo aqui, deixa o meu repúdio à fala do Estopa defendendo aspectos da ditadura alegadamente bons. Absurdo. E não é a primeira fala enviesada dele. Bom, eu não sei qual foi o aspecto especificamente que ele está se referindo aqui, mas fica aqui registrado o superchat dele. Você ia continuar, Léo? Eu nem sei o que eu ia continuar, Aquiles. Tudo bem. Eu fico meio perdido. Você. Não, às vezes eu vejo assim que a gente tenta falar sobre as falhas na comunicação da esquerda e a gente vê que as falhas que a gente imagina que são falhas, elas voltam, inclusive, gritando que não são falhas, aí eu fico meio perdido. Porque, olha, o que eu comentei ontem foi que contaram a história do governo militar de forma diferente para dois tipos de brasileiro. Para o brasileiro das instituições militares, eles contaram que o governo militar foi uma coisa maravilhosa e disseram que
todas as pessoas que foram torturadas eram comunistas que mereciam ser torturados. Já para as pessoas fora das instituições militares, eles contaram que foi um governo onde só torturavam pessoas. Então o que eu falei é que deveria ter um ponto de convergência para que a mesma história fosse contada para todos, para que não houvessem esses buracos na história, para que fossem explorados aí por pessoas como eles estão fazendo hoje, que é exatamente essas lacunas que deixam espaço para que as coisas sejam criticadas. Hoje o Bolsominion, ele estudou na escola que o governo militar foi só tortura, mas aí as pessoas chegam e perguntam, mas você estudou a parte econômica do governo militar? Porque não tem como você negar que existiu aí uma postura dos militares no sentido de desenvolvimento interno do Brasil. Agora, negar que, apesar das torturas, apesar das coisas ruins, teve uma parte, digamos que, eu não vou falar que é boa, que eu não sei se dentro da tortura dá para falar que alguma coisa foi boa, dentro da retirada dos direitos fundamentais, não sei se dá para falar que alguma coisa é boa, né? Mais ou menos assim, olha, eu vou te dar o prêmio da loteria e vou te colocar dentro de uma fogueira no mesmo momento. Não dá para você comemorar o prêmio da loteria sendo que você está dentro de uma fogueira queimando, não faz sentido. Mas é preciso falar sobre essas coisas, é preciso falar sobre o desenvolvimento tecnológico, é preciso falar sobre a postura dos generais no sentido de garantir para o Brasil uma certa soberania. Por quê? Porque se você esconde essa parte dos brasileiros fora das instituições militares e só essa parte é contada para os brasileiros dentro das instituições militares, a gente não tem a mesma história. Então, se todas as partes contassem, todas as partes mesmo, olha, todas as instituições contassem toda a história, a gente teria como fazer um contraponto. Então, seria possível hoje virar e falar que, olha, jamais compare Bolsonaro ao governo militar. Não se compara. Bolsonaro é um pateta no poder. Ele simplesmente grita pelo governo militar, fazendo menção ao que tinha de positivo no governo militar. E é esconder a existência dessa parte positiva que faz com que eles transformem esse positivo numa coisa gigante. Não tinha uma moral esplêndida, não tinha nada disso. A única coisa que esconderam a respeito do governo militar era essa parte relacionada ao milagre econômico, essa parte relacionada à soberania nacional, ao nacionalismo. Bolsonaro não pratica nada disso. Ou seja, ele fala do governo militar, mas ele não consegue buscar no governo militar de antigamente nada daquilo que era feito. O governo militar bateu de frente com os Estados Unidos várias vezes para defender os interesses nacionais. O primeiro movimento do Bolsonaro foi chegar nos Estados Unidos e falar: somos seus. Então não dá para comparar. E é exatamente por falta do conhecimento. É a falta do conhecimento social dessa parte do governo militar que faz com que as pessoas, às vezes, tentem comparar o Bolsonaro ao governo militar. Não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Então por que as pessoas não sabem disso? Volto a dizer. Porque uma parte civil, a parte civil tem medo de dizer que tinham pontos, não vou dizer pontos positivos, eu volto a dizer, não sei se dá para você comemorar ter ganho na loteria se você está dentro do incêndio e vai morrer queimado. Não dá para comemorar. Mas tiveram pontos que são merecedores de atenção, como, por exemplo, a questão econômica, a questão de soberania, a questão de defesa da soberania nacional, que é o contrário do que o Bolsonaro faz hoje, apesar dos pontos negativos. Agora, se você chega num quartel, eles não apresentam nenhum ponto negativo. Então, eu acho que tanto os quartéis precisavam contar a história dos pontos positivos e dos negativos, e os civis precisavam contar a história dos pontos negativos e daquilo que merece um pouco de elogio. Falar, olha, teve isso. Não é que eu estava destacando aqui belezas do governo militar. É uma questão de coerência, gente. Ficar tentando manipular parte da história é tratar as pessoas com desrespeito àqueles. Eu penso isso. Todas as vezes que você manipula parte da história, você esconde uma parte daquilo e depois o seu chão cai. É o que está acontecendo com o Bolsonaro agora. Ele falou mentira do kit gay, era uma madeira de piroca, tudo isso está fazendo com que ele consiga derreter muito mais rápido que qualquer outro político brasileiro. Ele está acabando, popularmente falando. Por quê? Porque ele construiu em terreno, muito fraco. Ele não fez uma base sólida, foi só mentira. Não. Deixa eu muito bom, muito bem explicado aí o superchat. E o Cláudio Alves mandou um outro superchat aqui dizendo: será que a elite não transformou a reforma da Previdência em uma forma de autoilusão? Como ela pode ter certeza que ela lhe daria tanto dinheiro? Bom, eu acho que isso aí eles têm mecanismos para acreditar que a reforma da Previdência daria muito dinheiro, né? E o Sérgio Silva está dizendo aqui no superchat: nasci na ditadura, vivi 21 anos nela e estudei a fundo a questão. Milicos não são economistas. Estava cheio de gente
para alavancar o país sem ditadura. E a Adriana Siqueira está dizendo aqui, nacionalismo com muita corrupção, né? E aí eu queria aproveitar, nós temos nesse momento 4.000 pessoas nos assistindo aqui, Léo. Queria pedir para todos vocês, deem likes, por favor, nessa live, nos ajude a aumentar o alcance desse programa de hoje, né? Queria pedir também para vocês compartilharem o conteúdo da TV 247, e quem quiser fazer uma assinatura solidária, que é a melhor forma de apoiar o Brasil 247, basta entrar em brasil247.com/apoio, e lá você escolhe um valor pelo qual você quer doar mensalmente, ou num valor único, né? Quem também puder, a gente pede encarecidamente para apoiar o coletivo Jornalistas pela Democracia, que é um time de excelentes profissionais do jornalismo, né, que o 247 reuniu, que estão aí entrincheirados defendendo a democracia, defendendo a libertação do ex-presidente Lula, defendendo o Estado democrático de direito, né? Então tem grandes nomes lá participando dos Jornalistas pela Democracia, como Florestan Fernandes Júnior, Ricardo Couto, Igor Fuser, Gilberto Maringoni, Ricardo Mello, Helena Chagas, Hildegard Angel, Denise Assis, um grande time que conta com o apoio de vocês. Então vocês podem entrar em brasil247.com/democracia e apoiar lá a causa Jornalistas pela Democracia. Tem outros superchats aqui que eu queria ler antes de passar para você. Aliás, mais um aqui do Cláudio Alves, dizendo: a ditadura militar pode ter sido boa para a economia em certo momento, mas foi ela que destruiu a educação pública do Brasil. Então, há muitas contradições aqui. É um tema realmente que poderia gerar um programa inteiro sobre isso, mas eu queria passar aqui, Léo, para a gente comentar a situação do Ernesto Araújo, o chanceler Ernesto Araújo, indicado por Olavo de Carvalho, que está destruindo a diplomacia brasileira, né? Foi hoje lá na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né? Nesse evento que o Aécio teve o microfone cortado, ele disse que, sobre o golpe militar de 1964, o Ernesto Araújo disse que não foi um golpe, e sim um movimento necessário para que o Brasil, pasmem, não se tornasse uma ditadura, né? Vamos lá, o que você acha? Você acha que ele foi irônico? Você acha que ele foi debochado? Ou simplesmente ele acredita naquilo que ele falou e é, tipo, lunático mesmo? Não, ele foi extremamente inteligente. Ele não foi, talvez, irônico e debochado, extremamente inteligente. Ele está falando com o público do Bolsonaro. O público do Bolsonaro já se mostrou extremamente imbecil no sentido de acreditar nisso. Isso tem dado certo. No momento que o Bolsonaro começou a balançar durante as eleições, ele voltou com o kit gay, porque ele sabe que é isso que coloca ele na frente das pesquisas, é isso que coloca ele na possibilidade de vencer. No momento que ele ganhou o apoio das elites, ele propagou foi coisas relacionadas a sexo, kit gay, mamadeira, porque é isso que assusta as pessoas, é isso que funciona. E a conversa do Bolsonaro durante todo esse tempo a respeito do regime militar é essa, de que senão o Brasil ia virar uma Cuba, o Brasil ia virar uma ditadura. Tem essa comemoração que o Bolsonaro está propondo agora para todos os quartéis, ele fez no ano passado. Ele fez, pessoalmente, colocou vários foguetes na frente de uma instituição militar e soltou vários foguetes e fez a comemoração particular dele. Ele levanta essa bandeira há muito tempo e não vou falar, é extremamente coerente que ele agora, como presidente, tente colocar essa comemoração dentro dos quartéis. E volto a dizer, essa falta de conhecimento do brasileiro a respeito do que foi o governo militar é culpa, em partes, das pessoas que não passaram isso para frente, é uma culpa da sociedade. E se esse cara ganhou como presidente, nós vivemos, infelizmente, numa sociedade que colocou esse tipo de ideologia no poder. Então, comemorar a ditadura militar no Brasil hoje é uma coisa, pasmem, democrática. Comemorar a ditadura militar hoje no Brasil é uma coisa democrática. Liberar agrotóxicos para matarem o próprio povo brasileiro é uma coisa, pasmem, democrática. O que é o grande problema? Nós não estamos percebendo que nós estamos deixando que o Brasil apodreça. E a partir do apodrecimento do Brasil, as pessoas com a cabeça podre, elas vão democraticamente desgraçar o Brasil. Então, tem que trabalhar onde? A nível de conhecimento. É isso que é importante. A gente precisa trabalhar as pessoas
Porque não adianta a gente ficar batendo num cara que foi eleito presidente por ele fazer aquilo que o povo dele gosta. Ele, infelizmente, está tomando atitudes democráticas. A eleição foi fraudada, óbvio que ela foi fraudada. Mas até que uma instituição com poder para falar que ela foi fraudada declare a eleição fraudada, ele está agindo democraticamente, comemorando o fim da democracia, porque ele foi eleito com essa ideologia. Ele está sendo coerente, ele foi eleito para isso. Talvez tenha sido o primeiro presidente honesto da história do Brasil. Por quê? Porque ele está fazendo toda a desgraça que ele prometeu. Toda a merda que ele falou durante as eleições, ele está cumprindo. Então ele está sendo coerente. Eu estou querendo dizer que tá bom? Não é que tá bom, é porque o erro é nosso. Nós não estamos sabendo, antes de tentar mudar o Bolsonaro, mudar o nosso povo. Porque mudando o nosso povo, a gente evita que bolsonaros consigam entrar na cabeça do nosso povo. É a nível de conhecimento. Esse chanceler brasileiro, ele tá certíssimo. Não adianta você achar que você vai entrar dentro de um curral cheio de bois e servir caviar para aqueles bois. Não é assim que funciona. Você vai dar no máximo ração. No máximo. Porque é isso que alimenta aquele tipo de animal. O eleitorado do Bolsonaro reduziu intelectualmente de um modo que não adianta tentarem trazer verdades, fundamentações nos livros, porque antes mesmo da possibilidade de algum historiador ou cientista falar que é mentira, a história e a ciência para essa turma do Bolsonaro se tornaram coisa desqualificada. É assim que funciona. Hoje, sabe como é que eles me xingaram outro dia, Aquiles? Você é burro assim mesmo ou estudou na USP? Eu vou repetir. Como que eu fui xingado no programa Léo Stoppa ao vivo outro dia? Você é burro assim mesmo ou estudou na USP? Nós estamos falando de uma das maiores universidades do mundo. E no bolsonarismo, estudar na USP é sinônimo de burrice. Por quê? Porque para eles, sinônimo de conhecimento é ter lido a Bíblia e falar que aquilo que você faz é em nome de Jesus. Nós somos culpados pelo apodrecimento do nosso próprio povo. É o apodrecimento do nosso povo que trouxe o Bolsonaro. Então, responsabilidade para dentro da cabeça e libertar o povo, para depois tentar mudar Ernesto, mudar Bolsonaro, porque eles estão simplesmente surfando nas ondas da ignorância do povo brasileiro. Muito bem colocado, Léo. E eu queria concordar com o que você acabou de falar. Você acabou de falar sobre o Ernesto Araújo e acrescentar também que talvez o Ernesto Araújo tenha tido acesso a pesquisa Latino Barômetro de 2018, que é uma pesquisa que mede as democracias da América Latina, né? Até fiz um post no Facebook sobre isso, comentando que a pesquisa do ano passado, que é uma pesquisa mensal, aliás, uma pesquisa anual, diz que nos países da América Latina, uma grande parte se considera indiferente quanto a um país ser governado por um regime democrático ou autoritário. No caso do Brasil, 41% dos brasileiros disseram que tanto faz um governo democrático ou autoritário. Né? Isso é o dado mais alarmante da lista que o Latino Barômetro divulgou. Está atrás apenas de El Salvador e Honduras. Eu não sei se dá para ver aqui, mas o Brasil está apenas atrás de El Salvador e Honduras no ranking de países que são indiferentes à democracia. Então, para 41% da população brasileira, tanto faz você ter uma ditadura ou um regime democrático. E um detalhe interessante, que em penúltimo lugar, nessa mesma questão, está a Venezuela, para quem apenas 14% da população considera que tanto faz um regime democrático ou um regime autoritário. Então, pode ser que o Ernesto Araújo tenha conhecimento desse dado e está falando justamente para essa população que está aí cagando e andando para a democracia brasileira, né? O que é realmente uma pena. E aí, sobre esse xingamento que você acabou de falar, Léo, em relação à USP, eu acho que está aí também uma causa dessa ignorância, dessa burrice brasileira, que ela é crônica e histórica. A gente está falando da melhor universidade da América Latina, que é a Universidade de São Paulo, que foi fundada em 1934. É praticamente uma criança, é praticamente uma universidade infantil.
né? Apesar da extensa produção que já tem e da relevância do que já produziu, a despeito do seu posicionamento ideológico, a USP é uma criança em relação às universidades europeias, que tem mais de 1000 anos, 500 anos, 300 anos, 400 anos. Então, a gente tem realmente uma geração, Léo, que precisa ainda viver muito para entender conceitos básicos como democracia, como cidadania, sabe? Como direitos humanos. Então, isso prova um pouco, né, que esses fascistas que hoje se apoderaram do poder, eles conhecem uma parte do público brasileiro que defende essas atrocidades, né? Então, só fazer um comentário aqui, mais ou menos na linha do que você acabou de dizer. E aí, antes de passar para você, eu queria ler um superchat aqui do Pedro Coelho, está dizendo aqui, o governo não paga aposentadoria, na verdade, o governo devolve o que tirou do trabalhador e do empregador. Todo mês é descontado do pagamento do trabalhado, né? Além disso, Pedro, tem outras formas também de contribuição, né, que são recursos oriundos de receitas de lucros, que é a CSLL, né, tem também a CID, e outras formas, tem também uma parte do orçamento da União é destinado para a Seguridade, que foi tungado ali pela DRU, né, que é a desvinculação de receitas da União, e, enfim, e hoje a gente está aí querendo acabar totalmente com isso, segundo essa proposta absurda do Paulo Guedes. E a Fernanda DS está dizendo aqui no superchat, bem, aí há um preconceito em comum entre a direita e um grupinho da esquerda, que diminui a Haddad usando o termo uspiano de modo pejorativo. Também acho que o termo uspiano utilizado de maneira pejorativa realmente denota aí uma intenção de rebaixar o conhecimento científico, né? Agora, Léo, o que você acha? Vamos aqui avançar. Além do Ernesto Araújo e do Paulo Guedes, hoje foi o dia dos ministros irem ao Congresso, né? Então também foi ao Congresso o ministro da Educação, Vélez Rodrigues, aquele que chamou os brasileiros de ladrões, né, que são canibais nas viagens, que roubam coisas dos hotéis, etc. e tal. O Vélez foi lá, se enrolou todo, tomou uma chinelada do Ivan Valente, né, e disse que ele não está à altura do cargo. Vélez Rodrigues, que protagoniza uma paralisia no MEC, né? Os secretários estaduais de educação disseram que o MEC hoje, que é o principal orçamento do governo federal, está sem comando, absolutamente acéfalo, e ele foi lá realmente protagonizar mais uma vergonha, né? Como é que você viu a participação dele? O que você poderia nos dizer aí sobre o desempenho do Vélez Rodrigues? É outro que cai ou é outro que essa ignorância toda é quem sustenta ele? Olha, eu tenho o prazer absoluto de falar que não vi, não vou ver. Eu tenho nojo dessa turma, nojo extremo dessa turma do Bolsonaro. E outro dia eu estava comentando aqui no programa a questão de que se tivesse a possibilidade de eu tomar a pílula do esquecimento, esquecer tudo que eu estudei a respeito de política e economia, isso eu faria, porque isso está me fazendo aquela somatização que está me adoecendo, está me fazendo ficar triste. Agora, já pensou escutar o pronunciamento do Paulo Guedes ou do Vélez Rodrigues no Senado? Não, isso é muito sofrido. Eu prefiro que você traga para mim, porque eu sei qual que é o posicionamento. O posicionamento é sempre aquela receitinha de bolo de pega bobo e sempre vai na mesma direção. O Bolsonaro, sem querer, soltou que a Damares é uma ministra de um ministério sem importância. E, obviamente, num país onde a única função do Ministério da Educação vai ser distorcer a educação para colocar a fundamentação religiosa como sendo prioridade para que eles possam continuar dominando, a função do Vélez é realmente causar um entrave no MEC, isso é óbvio. Nós temos um governo que criticava o Paulo Freire, que é, sem dúvidas, o brasileiro, é o terceiro cientista mais citado no mundo. Então, a gente, sendo um brasileiro, a gente imagina como que são as coisas, né? Um dos maiores cientistas do mundo, ele, na visão do bolsonarismo, é um inimigo da educação. Então, se a gente tem um governo que tem esse nível de política, se a gente tem um governo que acha que o conhecimento científico deve ser criticado, para que Ministério da Educação? A única finalidade do Ministério da Educação nessa conjuntura é utilizar a instituição para distorcer a educação, que é inclusive o que eles tentaram fazer no momento que eles queriam colocar as frases bolsonarianas como sendo uma espécie de mantra dentro das escolas.
Claro que tudo que vier do Vélez vai ser ridículo. O Vélez pode ser um gênio, mas a função dele no governo Bolsonaro não é de ser gênio. As pessoas que estão no governo Bolsonaro, elas podem até saber o que fazer para fazer as coisas certas, mas elas não estão lá para fazer as coisas certas. As pessoas precisam entender primeiramente que não se trata de julgar a capacidade intelectual, a capacidade daquelas pessoas, mas a função daquelas pessoas e a função desse governo. A função do governo Bolsonaro é transformar o Brasil num condado dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos vão buscar matéria-prima, transformar o povo brasileiro num povo submisso, que não vai ter condições intelectuais de perceber que está sendo explorado. Nessa situação, a função do MEC é uma função de alienação. Se o Vélez estivesse como ministro no país dele, ele teria uma postura completamente diferente. Obviamente, se a Damares, se ela fosse ministra numa empresa dela, se contasse a preparação das pessoas em relação à lucratividade ao bolso dela, ela faria um trabalho maravilhoso. Se o Ernesto estivesse cuidando de um país onde o pai dele fosse o rei, obviamente ele não falaria tanta besteira. O que nós precisamos entender nesse momento é que aquelas pessoas não são estúpidas, senão elas não teriam chegado no poder. Essas pessoas são pessoas preparadas, são pessoas inteligentes, mas estão jogando o jogo de quem financiou a chegada delas no poder. Esse é o detalhe. Nós temos hoje a presidência da República como sendo uma grande dramaturgia, e eles estão todos seguindo o roteiro daquele que contratou essa dramaturgia. Quando você vê uma pessoa na tela da Rede Globo matando outra, você não precisa dar um cacete nela na rua, aquilo é dramaturgia. Aquela pessoa às vezes pode ser boa, ela matou porque ela estava fazendo uma cena. O Bolsonaro, ele não é aquilo como pessoa, ele jamais teria coragem de gerir uma empresa dele como ele faz com o Brasil. Assim como, obviamente, o Paulo Guedes jamais faria com um local habitado por parentes dele essa desgraça que ele quer fazer no Brasil. Obviamente, se ele estivesse pensando, o que eu vou querer para os meus parentes no futuro? Ele não ia querer essa reforma da Previdência. Assim como a Damares só emprega esse nível de estupidez que ela está empregando, porque ela não está controlando as mulheres da família dela, ela está criando essas imbecilidades porque ela foi controlada para essa postura estúpida. Então o que é o mais importante hoje nesse momento? Não menosprezar o inimigo. Essas pessoas estão fazendo um grande teatro, esse teatro de imbecilização funciona porque antes desse teatro veio toda uma preparação de imbecis que foi feita por algumas igrejas brasileiras, e o segredo para puxar o tapete desse pessoal é tirando a fertilidade do terreno onde a imbecilidade cresce, que é preparando o povo. Vai chegar um momento, olha, eu te falo, e é uma coisa muito simples, tá, de entender como que são as coisas. Olha, aconteceu, meu sogro estava contando a história de um pastor da Universal que se aproximou de uma senhora viúva e falou com ela, olha, Jesus manda te falar para a senhora vender seu apartamento que seu marido deixou e passar em meu nome, mas não conte para ninguém, isso é só entre nós e Jesus. O pastor teve o descaramento de falar isso com ela. Esse pastor não falaria isso nem com você e nem comigo, porque ele ia estar perdendo o tempo dele e a gente ia gargalhar na cara dele. Isso que é preparação. Existem pessoas onde o estelionato consegue agir de uma forma mais fácil. Por exemplo, essa senhora viúva, fragilizada, o pastor quase conseguiu tomar o imóvel dela. Existem pessoas que estão preparadas e não vão cair nas garras desses estelionatários. Então, se chega esse pastor perto de mim e fala que Jesus mandou, eu falei, cadê a procuração? Eu vou rir da cara dele. O que eu falo é que somente a preparação do povo para que essas idiotices não consigam germinar, só essa preparação que consegue livrar o Brasil. Esses caras estão lá, a gente pode ridicularizar, a gente pode tentar falar mal. Quando a gente fala do caso da goiabeira, se a pessoa é fanática, ela fala que a gente está desrespeitando, que a Damares, ela teve sim uma visão de Jesus na goiabeira. Ou seja, primeiro você tem que curar o fanático, para depois criticar o goiabeira, e aí por diante. É claro que essas manifestações são todas manifestações treinadas, imbecilidades treinadas, coisas que são faladas simplesmente para cumprir o papel. Olha, quem acredita que o Onyx chegou onde chegou sendo aquela pessoa estúpida que fala constantemente estupidez? Não, ele não é aquilo. Ele sabe que ele está falando para um público daquele nível que ele... Aquele papel que ele faz, e um cara, não, Deus vai perdoar, não, isso está nas mãos de Deus, isso é assim, ele fala daquele jeito porque ele sabe muito bem com quem que ele está lidando. A base de apoio do Bolsonaro, ela é uma base, infelizmente, muito vulnerável. A mentira funciona nessa base de apoio. Ou a gente fortalece esse povo para que esse povo não seja iludido por essas colocações desses políticos, ou eles vão continuar fazendo perversidades e criando essas historinhas lúdicas aí para que o povo fique ludibriado. Não dá para acreditar que o Ernesto é um cara
tão rabugento, imbecil e idiota daquele jeito. Eu volto a dizer, se ele fosse chanceler de um país onde o pai dele fosse o rei, ele obviamente faria tudo diferente. Ele está fazendo isso no Brasil porque ele chegou ao poder para fazer isso. Foi a única oportunidade. Se ele tivesse que chegar ao poder para fazer bem feito, obviamente ele nem ia conseguir uma posição no governo. Afinal de contas, ele não é sequer um alto nível dentro do Itamaraty. E por aí vai, isso pode se aplicar a todos os outros. Se o Vélez estivesse no país dele, ele jamais faria uma coisa dessa. E assim por diante. Muito bom. Queria ler um superchat aqui do Luiz Preza. Está dizendo aqui, sob o capitalismo financeiro global, o Brasil não se recupera sem reforma tributária, política e judiciária. Muito bem colocado aqui. Léo, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa. Eu queria também comentar rapidamente a decisão do presidente Jair Bolsonaro, que cancelou a ida que ele iria fazer à Universidade Mackenzie, em São Paulo, depois que um grupo de manifestantes escrachou lá, né, chamando o Bolsonaro de fascistinha, que o Mackenzie iria colocá-lo na linha, né, fez algumas manifestações nesse sentido. E aí resultou no cancelamento dessa agenda que o Bolsonaro teria lá na universidade, a visita que ele faria. Um dia depois dele ter ido ao cinema, né, com a base esfacelada, outro dia tem manifestações aí e ele cancela a agenda. Você acha que corre o risco aí dele não poder mais andar na rua? Claro, o Brasil está completamente dividido, é preciso admitir que corre o risco do Bolsonaro não poder andar na rua, ele já não pode andar na rua livremente, obviamente, assim como se o Haddad tivesse vencido, ele também não poderia andar na rua, porque antes de acontecer tudo que aconteceu, o Aécio trabalhou essa divisão do povo brasileiro. Então hoje a gente perdeu aquilo que é mais importante, que é o status de sociedade. Não somos mais uma sociedade, a gente não tem mais uma união, isso acabou. Então, qualquer que seja o político, ele vai ser desrespeitado. Eu fiquei pasmo. Tem muita gente querendo aparecer, muita gente querendo ficar famosa, e tem aquela filmagem de um cara desrespeitando a Dilma no aeroporto, filmagem recente agora. Para que aquele cara está fazendo aquilo? Nada foi provado contra a Dilma, ele está fazendo aquilo que ele quer aparecer, gente. Ele quer ser estrelinha, quer ficar famosinho e assim por diante. Tem muita gente que nem sabe o que está fazendo, nem sabe por que está fazendo, mas sabe que fazer traz resultado. E os políticos brasileiros, eles são extremamente errados nesse ponto, porque eu acho que injúria tem que ser tratada, obviamente, como a condução à delegacia e um boletim de ocorrência. Injúria não pode ser deixada em branco. Mas o que acontece, infelizmente, no caso do Brasil é que todos os políticos deixam isso para lá e isso vai se multiplicando. Nós temos uma situação em que as pessoas antes, para ficarem famosas, tinham que aprender um instrumento musical ou tinham que ter algum talento. Hoje, para ficarem famosas, basta que liguem um telefone na frente de um político e comecem a xingar. Mas por quê? Por que a Dilma é bandida? Ninguém sabe. O cara não consegue citar uma coisa. Vamos falar de Passadem. Não, mas espera aí. Quer dizer que todos os governos do mundo só tiveram acertos, é isso? Não, mas dá fama. O canal bomba. A Passadina deu lucro, viu? O próprio Tribunal de Contas da União reconheceu isso. Pois é. Infelizmente, olha, Aquiles, nós temos uma situação em que é muito bonitinho xingar o político. É tão lindo chegar na rua, xingar o político. Então muitas pessoas vão xingar o Bolsonaro. Muitas pessoas xingariam o Haddad se ele tivesse sido eleito. Muitas pessoas vão xingar qualquer um que estiver nas ruas. E uma garantia só. O Brasil só vai afundando com isso. Porque a falta de respeito social, ela causa essa incerteza e agora está praticamente impossível o mercado segurar a especulação, que é o assunto de hoje. A especulação foi, aos poucos, sendo mantida. Mas quem vai continuar confiando num país onde é praticamente impossível saber o que vai acontecer no dia de amanhã? Um país hostil, um país perigoso, que as pessoas pensam, olha, eu posso até ter ali um latifúndio para produzir soja. Não posso mais, a China não compra mais o Brasil. Ou seja, nem as coisas mais primárias que antes seriam a fonte de renda do Brasil, nem elas estão garantidas mais. Nossa, eu poderia comprar um latifúndio no Brasil para eu produzir determinado produto. Mas e se o Bolsonaro brigar com os países árabes? Sabe, é só incerteza. É isso que o Brasil tem para jogar daqui para frente. É um mar revolto que a gente não sabe se o Brasil vai chegar inteiro no outro lado, né?
Só queria atualizar aqui, no começo do programa a gente falou da forte queda da Bovespa, né? E agora a Bovespa fechou em queda de mais de 3%, 3,57% aos 91.903 pontos, né? Uma das maiores quedas do país, né? E veio em meio a uma derrota política que o governo sofreu, né? Que foi a aprovação daquela PEC pela Câmara que estabelece o orçamento impositivo, isto é, reduz ali o poder do Executivo sobre o poder discricionário do governo federal em relação ao orçamento, né? Isso acaba deixando o governo mais engessado. E dá mais um passo ali para uma espécie de parlamentarismo, porque quando você reduz a margem de manobra do governo federal em relação aos recursos, você realmente reduz ali o papel do presidencialismo, né, como um executor, como uma pessoa que vai apenas executar aquilo que já está predeterminado. E queria agradecer também o superchat do Xavier Corrêa, que diz aqui: vejam no YouTube, nordestina arretada, esculachando o pobre de direito, como Karina Santos. Sugere ele aqui. E aí, que mais? Vamos lá. O Douglas Souza está dizendo aqui, 4,76, a maior queda do ano. Já aumentou? Só um minutinho aqui, deixa eu só atualizar aqui. Vamos lá. 4. Bom, no acumulado, né? No acumulado ainda há uma alta de 4,57% em relação à Bovespa, né? Então, tem uma gordurazinha ainda aí que, aos poucos, está sendo queimada aí, principalmente em função da situação política e da inabilidade política do governo Bolsonaro em tocar a agenda que ele prometeu ao mercado, né? Léo, estamos batendo aqui nosso tempo regulamentar. Queria agradecer muito você aqui, tem muita gente te elogiando aqui pelas colocações que você fez antes da gente falar sobre esse assunto final, né? Muita gente concordando, muita gente aqui ficando, vamos dizer assim, embora um pouco triste com o grau de realismo com que você coloca a situação do país, mas ao mesmo tempo concordando também, dizendo que é preciso que nós tenhamos esse tipo de clareza para que o país acorde, né? Então, eu queria deixar a palavra aí para você fazer suas considerações finais, e antes disso, queria dizer aqui que a gente está com mais de 4.000 pessoas ao vivo. Por favor, deem likes nessa live. A gente tem 4.000 pessoas. Se cada um clicar no joinha ali, a gente vai para 4.000 curtidas. E isso nos ajuda bastante a aumentar o nosso alcance aqui. E também quem puder se tornar membro do canal. Com você, Léo. Eu vou aproveitar para pedir o pessoal que está assistindo pela TV 247. Eu tenho o meu canal que está transmitindo nesse momento também, que é o canal do Estopa. Ele chegou a 28 mil inscritos. Hoje eu estou tentando chegar a 30 mil, porque o canal Leonardo Estopa não tem membros. Eu quero ver se esse segundo canal meu, se ele vai conseguir ter membros. Infelizmente, parece que o YouTube não gosta muito de mim. Mas aí, se as pessoas que estão assistindo aí pelo TV 247, se elas puderem, depois do programa, darem um pulo no canal do Estopa e se inscreverem lá para ver se eu consigo chegar nos 30 mil rapidamente para fazer esse teste, para ver se eu consigo ter membros, vai me ajudar demais. E eu vou ler aqui, pessoa que está comentando aqui no canal do Estopa, que é exatamente a melhor forma de encerrar, né? Depois de tudo que eu falei, o Ted Hare fala uma coisa que faz todo sentido: temos que perdoar quem votou errado para corrigir e melhorar o Brasil. Então eu acho que o caminho nosso hoje é a consciência de que a única coisa que traz o desenvolvimento econômico é a sociedade civil reorganizada, reunida, sem ódio, sem briguinha de petralha, coxinha, essas coisas. Porque, olha, já ficou provado que deu ruim e vai ficar dando ruim por muito tempo. Parem de comemorar alguma coisa que deu errado, parem de lamentar alguma coisa que deu errado e vamos nos unir novamente para tentar ativar a coisa mais importante que tem de uma sociedade, que é o respeito mútuo. Eu acho que nesse momento, acreditar na democracia é acreditar na união do povo e no respeito mútuo desse povo. Olha, vamos fazer o seguinte: vamos lutar por novas eleições e que essas novas eleições respeitem o direito de todos. Uma eleição
que escondeu o Lula para que as pessoas pudessem votar nos outros, ou seja, não foi uma eleição do povo, foi uma eleição em que o Poder Judiciário decidiu antes quem pode e quem não pode ser candidato. Então não esperem que o resultado dessas eleições consiga melhorar a economia do Brasil, porque não vai. Tem uma parte da sociedade que não acredita nessas eleições. E você pode obrigar o cara a tudo, você pode obrigar ele a tudo, mas você não consegue obrigar o cara a superproduzir. As pessoas que estão desanimadas e revoltadas, elas estão consumindo o mínimo, elas estão produzindo o mínimo, se empenhando o mínimo. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que nem sai de casa para procurar emprego, porque não acredita na possibilidade desse emprego, que nem sai de casa para consumir, porque já acostumou a não consumir nada, porque não acredita que as coisas vão melhorar e fala, eu preciso guardar para o futuro. Esse Brasil não cresce. Esse Brasil brigando, se desrespeitando, esse Brasil não cresce. Esse é o ponto mais importante. Muito obrigado, eu volto às 10h30 da noite com o Léo Stoppa às 10h30. Daqui a pouco tem um Mercadante, não é isso, Aquiles? Isso, daqui a pouco tem, inclusive, às 6h30 tem uma entrevista sensacional com o Mercadante, que vai trazer aí convidados para falar sobre a ditadura militar e a tortura, né? Agora, antes de encerrar, eu queria ler aqui um comentário do Renan de la Torres de Azevedo, que diz: Stoppa, você está sendo muito mal interpretado, pois todos deveriam reconhecer todas as suas previsões que se concretizaram. Continue nessa linha. Então fica aí um afago aí, uma demonstração de solidariedade com o que você acabou de falar. E aí, eu fico por aqui, até a próxima, continuem ligados aí na TV 247, sigam o canal 247 e o canal do Stoppa, e até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Valeu, muito obrigado e até mais. Pessoal que está assistindo aqui pelo canal do Stoppa, eu queria agradecer muito vocês pelas participações. Estou vendo aqui que tem uma galera mandando aqui as mensagens e eu agradeci já os superchats que chegaram. E chegou aqui um cara que fica me xingando aqui, pastor dos pobres de esquerda. Esse ataque da Brasil 247 ao governo Bolsonaro comparado ao mesmo ataque da gangue do Aécio em relação ao governo da Dilma é brincadeira de criança. Pastor dos pobres de esquerda. Não pode ser comparado não, porque o ataque que a Globo promoveu foi um ataque covarde, baseado em mentiras, e se alguém tiver dúvidas que a Globo mente, basta observar o que a Globo falou a respeito dos protestos contra a reforma da Previdência. E olha, pastor dos pobres de esquerda, eu vou te dar uma dica, fica do nosso lado, bobo, você é pobre. Fica do nosso lado, porque hoje, você deve ter aí seus 14 anos de idade, você pode não estar muito preocupado com a aposentadoria hoje, mas a dica que eu te dou é que em pouco tempo você vai estar desesperado com essa questão, que você vai começar a pensar, olha, eu tinha que aposentar, mas eu não vou mais aposentar. Então, eu queria agradecer muito vocês, né? O Orixá fala aqui, né, deem like antes de sair, isso é muito importante para a live subir. E eu queria agradecer e eu volto às 10h30 da noite. Então, muito obrigado, pessoal. E até lá. Deixa eu colocar a claquetezinha aqui para finalizar. Então, valeu.